É com enorme prazer que apresentamos hoje uma das mais brilhantes figuras da nossa história. Ficou célebre pela sua cultura, inteligência, capacidade crítica e coragem polémica. Minhas senhoras e meus senhores, o maior orador português de todos os tempos, o Padre António Vieira. Muito prazer, Padre António Vieira. É um prazer tê-lo aqui connosco. Deus te proteja, meu filho. Sabe, há uma expressão popular que significa desânimo, por não nos ouvirem, que é pregar aos peixes ou aos peixinhos. Vá lá, não se perdeu tudo. Fale-nos desse célebre sermão. No Maranhão, os colonos estavam em luta contra a Companhia de Jesus. Nós defendíamos a liberdade e a evangelização dos índios. E eles queriam que os índios fossem escravos, para trabalharem para eles. Compreende? Sim, mas o projeto da Companhia de Jesus era mais ambicioso e inteligente. Queria que os índios se transformassem em fiéis devotos e bons propagandistas. Por isso tínhamos de ser humanos e dar-lhes a liberdade. Não é com vinagre que se apanham moscas. E os colonos não compreendiam isso? Queriam enriquecer depressa para voltar para Lisboa. E depois havia sempre a ameaça dos holandeses. O caso era muito grave. E eu resolvi pedir auxílio ao rei. Antes de embarcar fiz um sermão. O sermão de Santo António aos Peixes. Queria atacá-los forte e feio. Queria mostrar os vícios, os erros e fraquezas que eles tinham. Recorri por isso a uma alegoria. Técnica a que recorria frequentemente. Eu tinha muita habilidade para isso, é um facto. Escolhi uns peixes. O roncador, o voador, o pregador, o polvo e fui descascando neles. Um grande êxito. Claro, toda a gente percebeu e havia a grande vantagem de todos conhecerem os peixes. Como se diz hoje, a mensagem passava com clareza. Mas era a favor do domínio espanhol, o que era contra a opinião espanhola. Contra a opinião popular, desculpe. Sim, por vezes enganei-me. Penso que só os pardos é que nunca se enganam. Nunca se enganam, ou é que alguns nem dúvidas têm. Têm uma fraca memória. Esquecem-se onde fazem escrituras, esquecem-se de princípios básicos da economia no que diz respeito ao património aumentar. Mas enfim, é melhor falarmos disso noutra altura. Você atacava ferozmente os sebastianistas e sabia muito bem que esse desejo do regresso de Dom Sebastião era uma arma de propaganda contra o poder dos Filipes. Não me quero desculpar desse facto, mas há uma explicação para esse procedimento. Eu estava no Brasil e o perigo que eu sentia vinha dos agressores holandeses. Penso que senti, como muitos outros, que se devia defender a Ibéria, a Espanha, contra esse imperialismo. Porquê? Há imperialismos melhores que outros? Talvez não haja, mas no caso concreto também se tratava de defender o catolicismo contra o protestantismo. Havia então os interesses da Companhia de Jesus? A Companhia de Jesus sempre teve interesses e sempre soube cuidar deles. Vou apresentar-lhe alguém que há muito gostaria de conhecer. A arte da política, a arte de saber convencer, estimular e também vencer, fazer desistir os inimigos ou simples rivais, é tão antiga como a mais velha profissão do mundo. Há quem diga que foi a primeira. Alguém estudou este procedimento humano e social de uma forma científica e exaustiva. Connosco, Nicolau Maquiavel. Maquiavel, muito prazer. Fale-nos um pouco da sua vida. A minha vida tem pouco interesse. Eu só vivi para a política. Como técnico, como conselheiro. A política no meu tempo estava nas mãos de nobres, ricos e militares. E da igreja, está claro. Nesse tempo, os papas tinham muito poder. Tinham assim tanto poder? Olha, quando uma família tinha problemas para dominar outra, faziam eleger um filho papa. E a partir daí, tudo se resolvia. É incrível manipular os sentimentos religiosos para servir interesses pessoais. Eram outros tempos. Mas sabe que ninguém se indignava. Ou seja, havia quem protestasse. No fim da minha vida, até nasceu um movimento protestante. Mas o povo continuou sempre a respeitar Roma, apesar da imoralidade que todos conheciam. Apresento-lhe o Padre António Vieira, jesuíta, alguém que lutou contra as imoralidades. Muito prazer. Eu pertencia à Companhia de Jesus, fundada por Loyola
anos depois do senhor morrer. Como passava a sua vida? Tinha distrações? Algumas. E de caráter bem humano e pecaminoso. Mas, principalmente, passava a vida a escrever e a fazer diplomacia. Tratava dos negócios dos príncipes. Eles tinham pouco tempo e cabeça para se ocuparem de assuntos sérios. Outros tempos. É o momento para chamar o próximo convidado. Símbolo da prepotência e decadência do Império Romano em crise, Nero ficou célebre pela desumanidade e atos bárbaros que praticou. O reinado de Nero é associado habitualmente à tirania e à extravagância. É recordado por uma série de execuções, incluindo a própria mãe. Nero, Cláudio, César, Augusto Germânico. Entre nós, o Imperador Nero. Imperador, vai-nos oferecer alguma das suas canções? Canções ou poesias? Depende. De o tratarem bem? Com certeza, Sabe, é possível que tenhamos de falar de assuntos desagradáveis. eu é que sei o que são desagradáveis ou agradáveis. Falemos de Tigelino. Olha, é um prazer falar dele. Era o meu favorito. Foi ele quem me arranjou a Popeia, essa mulher serpente. Organizou o incêndio de Roma, tinha sido desterrado por Calígula. Era um homem magnífico. Tinha sido amante de sua mãe. Isso não é importante. Ela teve tantos amantes, Muitos. os que foram precisos. Imperador, apresento-lhe Maquiavel, homem de Itália do século XVI, e Padre António Vieira, católico, cristão. Cristão? Ainda há disso? É verdade. Eu depois quero perguntar-lhe algumas coisas. Já vi que devia ter trazido alguns dos meus conselheiros. Eu gostava de ver aqui o Seneca. Eu também. Mas como o imperador o mandou matar, e podemos saber porquê. Porque me disseram que ele estava metido numa conspiração contra mim. Era verdade? Não sei. E também cantava melhor do que eu, e isso dava-me nervos. O senhor manda matar uma pessoa só porque ele canta melhor? Por que não? Quando não se gosta de uma coisa, tem que se cortar a direito. Ao menos é sincero. Não percebo esta conversa. Claro que sou sincero. Eu só posso ser sincero. Sou imperador, sou eu que mando. Em Roma havia muita gente que não era sincera. A prática da traição e da hipocrisia era muito comum. Falei disso nos meus escritos. É verdade. Havia muita gente dessa, mas não ganhavam nada com isso. Também eram mortos e envenenados como aos outros. Por isso eu preferi ser sempre dos outros. Foi a sua mãe que lhe ensinou isso? Talvez. Era uma lutadora. Casou com Cláudio só para ele me adotar e eu chegar a imperador. Mas você não lhe agradeceu. Acabou por assassiná-la. Eu era a única pessoa capaz de destruir essa víbora. Metia-se muito na minha vida, tinha ciúmes de Popeia, das mulheres, dos favoritos. Um inferno. O nosso poeta Camões refere-se a essa relação mãe-filho falando de um horrível incesto. Qual horrível? Foi um incesto como qualquer outro. Seja como for, quero que fique assente que foi uma mãe exemplar. Fez tudo para o bem do filho. Envenenou o marido, o Cláudio, para eu poder ser imperador. Antes já me tinha feito casar com a filha de Cláudio, a Otávia. Meteu-me bem nos corredores do Império. Só lhe devo favores e gratidão. Não percebo porque é que acabou por matá-la. Senhor Padre, os filhos têm de levantar voo. Nunca ouvi falar do corte do cordão umbilical. E diz o senhor que não é um hipócrita? E não sou, mas gosto de brincar. E quanto a hipocrisias, suspeito que não estou mal acompanhado. Além de mal criado, é arrogante. Isso é a mesma coisa. Você faz perder a paciência a um santo. O que vale é que não está aqui nenhum. O senhor ponha ordem nisto. Não se irrite, Sr. Padre. Aprendi este estilo com Seneca. Devia gostar. Só aprendeu que é mau. Trocar as coisas para não se perceber nada. Retóricas. E olha, deixe-me tratar por senhor Padre. Que eu fui muito mais importante como orador e como diplomata. Faça lá um discurso, então. Eu gostava de ouvir. Talvez não tenhamos tempo. Nero, depois de ser imperador, mandou assassinar Britânico, o filho de Cláudio. Era um ato necessário. Indispensável. Se ficar vivo um pretendente ao trono, claro que há grupos e conspirações. Foi sempre assim. Pode haver trabalho político. Convencer. Corromper. Não vale a pena. Gasta-se tempo e dinheiro e nunca é seguro.
Homem, para que sempre o uso da força? Não é com vinagre que se apanham moscas. Mas é com vinagre que se matam moscas. Eu quero cá saber de apanhar moscas. Vamos lá ver. Apanho moscas, fico cheio de moscas. E depois o que é que eu faço com elas? Era mais fácil falar com os índios. Acredito. Nero, você tem um grande à vontade para falar de assuntos desagradáveis. Já agora pergunto, como foi o incêndio de Roma? Passam a vida a falar nisso. Não sei porquê. Sabe, Roma era uma cidade belíssima, mas tinha milhares de bairros em ruínas, onde se amontoavam multidões de miseráveis que não trabalhavam, que fugiam dos campos e que davam uma imagem péssima da capital do Império. Além disso, estava em brigas permanentes. Era um cojo de ladrões, de invejosos e de revoltados. Tudo isso ensombrava a minha grandeza. Um incêndio oportuno era a melhor solução. Foi o que se fez. Sabe que isso é igual em todo lado. Olha, por cá há quem diga, não me recordo agora quem, mas alguém afirmou muito recentemente que muita dessa gente, das portas do banco para dentro, até tem grandes fortunas guardadas. Se calhar é melhor não darmos muitas ideias, senão ainda praticam o mesmo ato. E enquanto a cidade ardia, você cantava ao som da lira um hino sobre o incêndio de Troia. Os poetas servem para cantar os grandes feitos da humanidade. E depois atirou as culpas para os cristãos. Alguém fez o primeiro massacre à nossa religião. Alguém tinha de ser o primeiro. Espero não ter sido o último. Não foi, esteja descansado. E olhe, as voltas que o mundo dá. Séculos depois, eram os cristãos que massacravam outros. Outros tempos. Mas foi esse incêndio que lhe começou a causar problemas. Pois foi. Quis reconstruir Roma com o luxo que a cidade merecia. Por isso tive de exigir dinheiro à Itália e às províncias e começaram a revoltar-se. Matei alguns conspiradores e depois fartei-me. Fui à Grécia e participei nos jogos com toda a humildade, como se fosse um cidadão normal. Diz que toda a gente o adorou. Fui calmo, sensível, artista e tinha muito dinheiro para distribuir. A minha comitiva era enorme e somptuosa. Coisa nunca vista. O povo gosta dessas coisas. Foi o canto do cisne. Obrigado pelo elogio. O cisne é uma ave belíssima. Maquiavel, você escreve sobre o poder dos principados. O que quer dizer com isso? Era uma disputa entre províncias? Só se pode falar de Itália pensando nos estados separados. Génova, Florença, estados sob domínio do Papa, Veneza... Quer dizer que o Império se dividiu? Desfez-se em 1000 bocados. Foi invadido por bárbaros alemães, entre eles os lombardos que tomaram o poder no norte. E que recentemente voltaram a ganhar as eleições. Vocês estão a falar de um mundo que eu desconheço. E como cada um queria defender-se, ergueram-se muralhas, surgiram exércitos e cada cidade passou a representar uma espécie de Estado. Cidades que se odiavam entre si. Logicamente. É preciso um poder forte, central. Ainda vão descobrir que eu tinha razão em tudo. Império, repressão, artistas, povo feliz a divertir-se e a oferecer flores. O que é que querem mais? Foi por isso que eu escrevi O Príncipe, para tentar pôr ordem na conservação do que havia e dar conselhos para se conquistar o que fosse possível. Na prática você transformou-se em conselheiro dos Médicis. Está enganado. Foram eles que me ensinaram. Médicis e Borgias nunca precisaram de professores. É a tragédia universal do regresso dos tiranos. Se o tirano dá comida e alegria ao povo, qual é o problema? Pão e circo. Sabe, Maquiavel, por cá pão não damos. Não faltava mais nada. Vamos começar a dar, agora, a partir de quarta-feira, automóveis de luxo. Uma espécie de abraço de circo. O problema é... O problema é que isso nunca pode durar toda a vida. Entretanto, o povo deixou de trabalhar, deixou de produzir, deixou de fazer riqueza e está à mercê de qualquer poder estrangeiro. E esse poder pode vir pelas armas, ou então, de uma forma mais simples, pelo poder do dinheiro. No meu tempo, era célebre o poder financeiro de Veneza, grande rival do poder dos bancos holandeses. Que vinha do poder económico dos judeus, portugueses, que tinham sido expulsos por Dom Manuel I. Que estupidez! Perder esse dinheiro
e deixar que ele passasse as fronteiras para transformar outro país em rival inimigo. Olha, realmente que estupidez. Deve ser o equiparado nos tempos modernos a colocar as sedes das sociedades no estrangeiro. Carrega-se nos impostos, corre-se com os judeus e com eles vai dinheiro. Não foi só estupidez, Maquiavel. Foi estupidez, foi gula, ambição, falta de escrúpulos. Foi perseguir os judeus para ficar com o que eles tinham. Fique sabendo que muitos desses burocratas que você falou, foi assim que enriqueceram. Compraram títulos de nobreza e começaram a parecer famílias importantes e com pergaminhos. Mais vale parecer do que ser. A propósito, os Médicis pareciam ou eram aquilo que se diz? Antes de Maquiavel responder, imagino que ele terá habilidade no fim do que disser, ficarmos todos na mesma. Devo dizer que no Império Romano o que parece é... É possível que Nero tenha razão. Que a vida política italiana seja sempre aquilo que parece. Sempre que desconfiamos de alguma coisa e investigamos até ao fim, descobre-se algo de errado e corrupto. Infelizmente que isso é só em Itália. No resto do mundo não há nem nunca houve nenhum problema desses. O primeiro Médicis importante foi Lourenço, o Magnífico. Protegia a literatura e as artes. Encarregou homens de alta cultura de colecionar livros raros e antiguidades em todos os pontos do globo. Fundou academias, criou tipografias por toda a parte, encheu os seus jardins com coleções dos restos da arte antiga. O Nero certamente acha isto extraordinário. Como se explica esse gosto tão apurado pela arte e pela cultura? Suponho que se tratava de um ditador e, normalmente, as políticas autoritárias repudiam os artistas e as pessoas cultas. Aliás, costumam apelidar algumas coisas esquisitas que passam na televisão, como programas culturais, de qualidade duvidosa. Arranjam uns artistas com tachos, panelas e tricô, ajudam a passar a ideia de que o regime se preocupa com temas culturais, mas de resto cortam tudo a torto e a direito e nada nem ninguém pode criar. Depende. Quando se tem o poder absoluto, pode-se olhar para a cultura. Já não faz mal e parece bem. Eu senti tudo isso com os meus sermões. Eu não estava a pensar nos seus sermões. Eu sei que estava a pensar noutras formas de cultura, na pintura, na música, etc. Mas como a palavra também é cultura, eu quis dizer que até a palavra livre e incómoda, crítica e satírica pode ser aceita por um poder absoluto. Com a condição de se usar a política dos Médicis. Ganhar sempre o apoio das classes mais pobres. Era inteligente. Era o que eu fazia. Parece realmente uma política sem falhas e que, pelos vistos, nunca irá ser derrotada. Já agora, diga-me, você era conselheiro desses poderes absolutos? A minha vida é um pouco mais confusa. Eu era da oposição republicana. Quando o meu partido esteve no poder, fui embaixador em França, Alemanha e noutros estados italianos. Os Médicis voltaram ao poder, fui despedido, preso, torturado. Uma vergonha! Uma vergonha? Porquê? Você não era dos outros? Eu era dos outros. Mas tinha tanta experiência política e tinha adquirido tantos conhecimentos no contato com os homens que era um crime não aproveitarem as minhas capacidades. Cá está uma ideia totalmente anti-maquiavélica. Ou talvez seja totalmente maquiavélica. Porque não aproveitar as capacidades do inimigo? Eu não era capaz. Com certeza, o senhor era um artista. E além disso, teve o poder porque ele lhe caiu nas mãos. Foi-lhe oferecido pelos deuses. Não acredito nisso. Eu também tive de lutar pelo poder. Na prisão escrevi, pensei, escrevi. E os meus carcereiros impressionaram-se com o meu trabalho. E começaram a sugerir-me tarefas. Estudos sobre a história das nossas regiões, planos para a fortificação de Florença, sistemas de defesa contra invasões. Você era pior que eu que escrevia sobre todas as coisas. E com certeza não tinha nada a perder. E tinha lido e pensado em 1000 problemas desde jovem. Não se esqueça que a minha mãe, Bartolomé Anelli, era uma apaixonada por música, cultura e poesia. Mas olhe que eu acho que o Sr. Padre ainda era pior do que eu. Também escreveu sobre milhares de assuntos. Também foi diplomata. Que é a profissão mais difícil.
Tem que se saber mudar de posição, fingindo que estamos sempre a pensar a mesma coisa. Não é muito difícil, porque os outros estão sempre a fazer o mesmo. Bem, eu pelo menos não meti em coisas militares. Fez muito bem. Foi a minha grande asneira. Os espanhóis tomaram Florença e depois eu é que paguei. Fui desterrado da cidade, mas sem autorização de viajar. Fiquei pelos arredores a brincar com os sapos e as rãs. Olha, esse contacto com a natureza só lhe fez bem. Não brinco com coisas sérias. O senhor não se devia zangar com o que eu disse. Andou sempre metido com os índios. Devia de gostar da natureza. Olha que eu também fui rei de Roma. Fiz sermões em italiano, fui considerado o melhor orador da minha época. A rainha da Suécia escolheu-me para seu confessor. Quando foi isso? Fiz do século XVII. Mas há mais. O Papa fez um breve. O que é isso? É um texto pequeno. É um soneto? O meu foi ainda mais poético. Libertou-me da jurisdição da Inquisição e fiquei absolvido de qualquer censura que tivesse sofrido em matéria de fé. Oh, Padre António Vieira, você tinha de ser um grande orador. Orador, retórico e diplomata. E também lhe digo, um verdadeiro amigo dos índios. Falemos mais tarde desse caso com os índios e sobretudo da Companhia de Jesus. Entretanto, vamos fazer um breve intervalo. Voltamos já. Se quiserem, aqui fora. Sobre eles. Maquiavel, eu gostava que se percebesse um pouco melhor o seu pensamento. O meu pensamento? O que é que quer saber? Toda a gente estudou o seu livro. É um manual indispensável para quem queira perceber as regras da sociedade e da política. Muito obrigado. Mas o que é que querem saber? Afinal de contas, o que é que o senhor pensa? Eu fiz uma exposição de conceitos e práticas políticas. O que eu penso não interessa. Você é um cínico e sádico. Nada disso. Eu só via e analisava. Ao contrário do sadismo, eu não tinha nem piedade nem prazer. Você devia sofrer muito. Como é que conseguia? Tinha outros prazeres. Esteja descansado. É verdade que você era um aventureiro volúvel, com aventuras amorosas? Como já passou tanto tempo, posso dizer. É verdade. Já podia ter dito. Afinal é um dos nossos. Não é bem a mesma coisa. Você está aí desconfiado. Vê-se logo que não quer ser meu amigo. Quer dizer, mal de mim, diga. Meu caro Nero, se há pessoa que compreende que um governante não tem nenhum dever moral, sou eu. Mas isso não me obriga a ter de ser amigo de todos os que nunca olharam aos meios para atingir os fins. Essa de um governante não ter que ter nenhum dever moral é interessante. Interessante e explica muita coisa. Reconheçam que é aborrecido eu estar num sítio em que ninguém gosta de mim. Então, Nero, vá lá, vá lá. Ele devia estar a falar com o Freud. Pois era. Maquiavel, dê-nos a síntese das suas ideias. A perfídia é um procedimento de todas as eras. Se uma guerra é um acto sem moral, a política também o é. Por isso não nos devemos indignar com a inconstância, falsas promessas e zigue-zagues dos políticos. Se nos indignamos é porque não percebemos nada de política. Insisto, isto não tem nada a ver com moral ou imoral. Em política não há práticas monstruosas. Há necessidade de atingir determinados fins em vista e é tudo. Pronto, assumo. Não entendo nada de política. É que eu continuo a indignar-me. Nesse caso, tudo é permitido? Absolutamente tudo. Quem não gosta de um governo, que faça a revolução. Quem não gosta do povo, que o massacre. As regras gerais são estas. Maquiavel, você gostava de alguém? Gostava, por exemplo, de César Borgia? César Borgia foi, evidentemente, um grande príncipe inspirador de todas as minhas reflexões. Era um gênio cruel, insensível, sanguinário, capaz de tudo. Mas não gosto dele. Porque podia ter unificado a Itália e não o fez. Você é interessante, mas parece muito insensível, ou é representação? Gosto muito de teatro. Escrevia Mandrágora e outras peças. Insensível, eu? Eu sou um cientista. Um investigador que faz experiências com animais em laboratório é insensível. Um historiador que relata os massacres e as barbáries das guerras, insensível. Curiosamente, isso que parece um espírito frio e científico acaba por ser mais utópico
idealista do que tudo o que eu e os meus companheiros jesuítas apregoávamos. Não percebo porquê. Meu caro Maquiavel, esse pensamento cru só pode aliciar um certo tipo de gente, mais fadada para enganar do que para servir os homens. Não se admire se tiver criado uma classe política sem escrúpulos. António Vieira, eu não ensinei nada. Eu só vi o que se passava, escrevi e tirei conclusões. A natureza humana, a perfídia, o jogo entre o forte e o fraco, o pobre revoltado, o poderoso arrogante, tudo isto existiu sempre. Meu caro Maquiavel, mestre das artes políticas, toda a gente sabe isso. Afinal, o que é que você descobriu? Não descobri nada. Aliás, como o senhor. Mas há uma grande diferença entre nós. Eu só acredito na mudança do homem através de princípios diferentes. E o senhor acredita na boa vontade, na moral e nas orações. É falso. Eu acredito na luta política, na diplomacia, na transformação humana. E arrisquei a vida por isso e fui perseguido pela Inquisição por causa das minhas ideias. Mas também acreditava em orações. Não muito. E usava pouco. Eu não usava nada. Aí está a diferença. Não estou a perceber a diferença. Se o senhor diz que nada de monstruoso quando estamos a lutar por um objetivo, que mal faz uma oraçãozinha? Só me faltava isto. Querem ser mais maquiavelos que o Maquiavel. Por que não? Vivendo e aprendendo. Muito bem. Estou farto de tanto pretenciosismo. O senhor autoriza-me a fazer umas perguntas? Faça favor. Muito obrigado. Primeira pergunta. O príncipe deve ser bom? Claro que tem de ser bom. Olha, eu acho que tem de ser bom, mas é para ele. Toda a gente quer que o príncipe seja bom. Ninguém gosta de governantes cruéis, cobardes, hipócritas, austeros, desumanos. O problema é que nenhum governante pode ter só boas qualidades. Por isso, o bom governante é o que se prepara para poder não ser bom e depois usar a bondade conforme e quando for necessário. Não estou de acordo. Eu estava a mandar e não sou bom para mim? O que eu lhe estou a dizer é a melhor forma de ser bom para si. Outra questão. Deve gastar à vontade ou ser agarrado ao dinheiro? Quem manda tem de gastar para mostrar que o país é rico. Se o povo vê um governante sovina e avarento, nem o respeita, nem se desenvolve. Nunca pensei que o Imperador Nero tivesse um pensamento tão moderno. Vocês só me conhecem pelos filmes americanos. Penso que o Nero tem razão em algumas coisas que diz. Mas o problema é quando se gasta. Ou gastamos o que é nosso, ou gastamos o que é dos outros. É evidente que os outros não gostam que lhes gastem o seu dinheiro. E o príncipe deve ter sempre riquezas suficientes para se defender de guerras e inimigos. E por conseguinte não deve gastar exageradamente. Estou de acordo. Está de acordo. Mas não criticou os reis do seu tempo. Acho que critiquei o máximo. Se é preciso tanto sacrifício, não percebo qual é o interesse de chegar a imperador. Meu caro, quando se é gastador e dissipador, cria-se uma imagem agradável. O dinheiro circula a rodos. Jovem amigos, as obras públicas nascem como cogumelos. Os exércitos têm armamento novo. Tudo está na graça do Senhor. Quando vêm as necessidades, o Estado vai buscar o dinheiro ao povo e fala passar mal. Qual é o resultado? O governo fica numa situação infame e odiado por todos. Cada vez percebo menos. Outra coisa, Nero. Você foi célebre pela sua crueldade. Defendi-me. Acho que teve razão. Um governante cruel põe os súbditos unidos e fiéis. Mas é melhor ser amado do que temido. As pessoas ofendem e não respeitam aqueles que são amados. Mas não levantam a mão nem a voz contra aqueles que receiam. Mesmo que estes sejam maus para eles. Principalmente se forem maus. Ainda dizem que sou estúpido? Já agora digo-lhe o resto. Sabe que a boa tática é ser temido e não ser odiado? Como é que isso é possível? Muito simples. Se tiver de atacar alguém, faça sempre com justificação. E não se esqueça, pode matar seja quem for na família, mas não toque nos bens. Nos bens? Nas propriedades. Nas coisas. Não percebo. Se não tocar na propriedade, dentro de pouco tempo é perdoado. A perda de um pai esquece-se rapidamente.
A perda do património nunca se esquece. E é isso que faz germinar o ódio. Maquiavel, isso é interessante e explica muita coisa também. Portanto, das famílias pode-se atacar à vontade. Património, é que não. Percebi. Olha, o senhor é inteligente. Eu não percebo. Quando se ataca uma família é para a destruir, para lhe tirar as propriedades. As oportunidades para atacar uma família são preciosas porque são mais raras. Esse é o trabalho do príncipe, ir destruindo os possíveis rivais do seu poder absoluto. E quando for absoluto, tens propriedades que quiser. Muito bem, Ned. E é por isso que os príncipes que fizeram grandes coisas foram sempre os que não ligaram aos princípios da lealdade. Você está a ver o perigo do que está a dizer. Já disse que sou um cientista que analisa os factos. Mas acrescento que há sempre dois géneros de combate. Um que se serve das leis e que é próprio dos homens, e outro que se serve da força e que pertence aos irracionais. Isso é conversa para os gladiadores. É verdade. O problema é que todos os homens são gladiadores, mesmo que não o pareçam. É por isso que Aquiles foi entregue ao centauro, a um ser metade homem, metade animal, para aprender as duas partes da humanidade. Para ser ao mesmo tempo racional e irracional. Se quiser, pode pensar isso. Eu penso que o homem só é perfeito quando tem essas duas componentes. O homem tem de ter força e tem de ser astuto. Tem de ser, ao mesmo tempo, o leão e a raposa. Olha, nisso estamos todos de acordo. O governante tem de parecer fiel, humano e íntegro. Principalmente tem de exibir publicamente as suas convicções religiosas. Isso é o mais importante, dada a força do Papa e a crença popular. Mas ao mesmo tempo tem de ter a força, quando quiser, para manter o poder, de agir contra tudo o que disse, contra a caridade, contra a humanidade, contra a religião. Julgo que esse príncipe fica em má situação. Não acredito. Sempre que um príncipe faz por vencer e por manter o seu Estado, os meios usados serão sempre julgados honrosos e louvados por todos. Tenho de confessar que estou admirado. O senhor é mesmo um cientista. Tenho muita pena de não ter tido por conselheiro. Penso que assim tinha de lhe aconselhar outro género de ação. O quê? Por exemplo, como se deve evitar ser desprezado e odiado. Olha que o povo adorava-me. Sabe que durante séculos se julgou que eu não tinha morrido e que fui um verdadeiro herói nos Jogos da Grécia? Sei. Mas isso não quer dizer que não tenha sido odiado por muitos milhares de pessoas. E o que é que isso interessa? Interessa não ser odiado por muitos, porque está melhor defendido de conspirações e traições. Porquê? Conspiração é feita por um pequeno grupo. E isso haverá sempre. Pode haver sempre, mas morrem por si próprios se o príncipe souber atuar. Do lado dos conjurados está o medo, a inveja e o receio de castigo se forem apanhados. Do lado do príncipe está o poder, estão as leis, a barreira de amigos e do Estado para o defenderem. Eu percebo isso muito bem. Se não fiz melhor, foi porque não pude. Devo acrescentar que um príncipe inteligente só deve aparecer para dar alegrias e boas notícias. Tudo o que é mau e melindroso deve ser dito e ficar à responsabilidade de outra gente. É para isso que eles são pagos. Penso que já esclareceu praticamente todo o seu pensamento. Qual seria o grande príncipe? O grande príncipe é o que estima os grandes e não é odiado pelo povo. Você é um ambicioso. É verdade. Querem dizer as últimas palavras? Olha, eu digo o que disse a um escravo liberto quando me fiz matar por ele. Que grande artista que o mundo vai perder. O príncipe deve praticar tiro, deve ler e discutir com gente culta. Mesmo que sejam de outros partidos. Isso ainda é melhor. É sempre bom conhecer todos os lados da questão. Eu gostava de ver triunfar as duas grandes causas a que sacrifiquei a minha vida. A tolerância de crença para com os judeus e a liberdade dos índios. Eu sempre acreditei na virtude da educação. O índio do sertão pode, através da cultura, ascender a um alto nível espiritual. A pedra da montanha, artisticamente trabalhada, transforma-se num santo. É isso. A educação e a cultura encarregam-se de corrigir a própria natureza e, principalmente, transformarão o homem nessa altura e transformarão o homem. Nessa altura deixarei de pregar aos peixinhos.
Com esta mensagem de esperança para os carapaus e para as sardinhas, estamos a chegar ao fim. Vamos deixar-vos só com um pensamento de Maquiavel, na história de Florença, que é também um aviso à navegação. Nunca foi sensata a decisão de causar desespero nos homens, pois quem não espera o bem não teme o mal. Muito obrigado, boa noite, voltamos dia 12 de